Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, narra a história de uma mulher que viveu um tempo de crise. Só que ela não sabia que a solução para o seu problema já estava dentro de sua própria casa. Bem, esse texto aqui fala sobre a viúva de Sarepta, em que o profeta Eliseu ele foi usado tremendamente por Deus para ministrar um milagre na vida dessa mulher. Eu vou estar lendo o texto e eu vou estar falando alguns aspectos importantes que podemos ver nesse texto, amém? Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então, aqui o contexto dessa história aqui, né? Era um período de guerras entre os reinos norte e sul, né? Israel e Judá, contra os moabitas. Então eles estavam atravessando, né, um período difícil, um período de guerras, e período de guerra sempre antecede períodos de fome, de extrema pobreza, de miséria, de calamidade. Então essa mulher estava passando por um momento difícil e o marido dela havia deixado uma dívida e ele era um homem que temia muito a Deus. Ele era um homem que amava o Senhor. Ele era um dos filhos dos profetas que serviam ali a Eliseu como profeta da casa de Israel. E aquela mulher, diante daquela situação, viúva, porque as viúvas elas não tinham nenhum tipo de amparo naquele tempo. Estava também para perder os seus 2 filhos. Então, naquele momento caótico, ela recorreu ali à providência divina, à justiça divina. Ela procurou o servo do Senhor, ela não sabia o que fazer, mas ela foi até o servo do Senhor, buscar conselho, buscar ajuda. E nós vemos aqui que Eliseu lhe respondeu: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então aqui ele, inspirado pelo Senhor, como um profeta que era, analisando aquela situação e sendo, dirigido pelo Senhor, ele pergunta a ela o que ela tem em casa, para que através disso pudesse vir uma solução financeira. Então ela diz que só tinha uma botija de azeite. É interessante aqui que essa mulher ela tinha algo em casa, que ela, aparentemente aqui no texto, nós vemos que ela não estava dando valor. Ela tinha uma pequena botija de azeite. Só que essa botija de azeite é algo muito valioso. Naqueles tempos o azeite tinha o seu valor. Era importante. Uma pessoa que tinha esses elementos em casa significa que ela tinha um valor considerável, mesmo que uma pequena botija de azeite era um valor considerável. Então o profeta diz para ela: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. O Senhor aqui ordena essa mulher a pedir emprestado vasos, porque um grande milagre estava para acontecer. Deus queria realizar na vida daquela mulher uma multiplicação sem medidas. Porque ele deixou claro: olha, vasos vazios não poucos. Deus ele se manifesta assim a todos aqueles que recorrem a ele, de uma maneira abundante.
Aí depois ele diz, então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então deu uma ordem a ela, a pedir emprestado as vasilhas e depois secretamente, no seu lar, ela obedecer às instruções do Senhor. Depois aqui diz, e sucedeu que cheios que foram os vasos, diz ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então olha o milagre da multiplicação que Deus estava realizando na vida dessa mulher. O azeite que ela tinha transbordou para outros vasos. E o profeta disse a ela veio a ele, fez a saber tudo o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, através daquele milagre abundante de Deus na vida dela, a ordem foi para que ela vendesse todos aqueles azeites, todos aqueles vasos, e depois vivesse do resto. Esse resto aqui não significa que ela ia viver das migalhas. Não, que esse resto aqui seria suficiente para a vida toda dessa mulher e da sua família. Olha a diferença. Quando nós vamos observar o texto, entendemos isso. Que esse resto aqui era o que daria sustento à sua casa por toda a vida. Grande foi a obra de multiplicação que Deus fez nessa família. Mas pegando esse texto num aspecto espiritual, o que nós podemos aprender? A palavra de Deus diz, em João 3:34, que Deus não dá o seu espírito em medidas. Porque todas as vezes em que a palavra fala sobre o azeite tipifica o Espírito Santo de Deus. E o contexto aqui era um contexto de crise. Um contexto em que a nação de Israel, tanto o norte quanto o sul, Judá, estavam atravessando uma fase difícil, fase pós-guerra, em que muitos que estavam na condição como dessa viúva, os mais pobres, estavam sofrendo muito. E o que isso nos faz entender? Que em períodos de crise espiritual no mundo, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias não seria fome apenas de pão e sede de água, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus na terra. Haveria fome, haveria um tempo de crise, um tempo de engano, um tempo de mentira, de apostasia. E essa mulher aqui representa os fiéis, aqueles que estão atravessando crises, mas que na maioria das vezes não estão dando valor àquilo que eles já possuem, que é o poder do Espírito Santo para atravessar todas as crises, para atravessar todos os desafios dos últimos dias. E a ordem do Senhor é que em períodos assim, o poder do Espírito Santo, ele seja derramado sem medidas sobre a vida daqueles que estão perto de um servo do Senhor. Assim como ele fez na viúva de Sarepta, Deus também deseja fazer na vida de todo servo do Senhor.
ainda que não seja a crise financeira, mas existem outras crises no mundo em que estamos vivendo. E a maior de todas as crises dos últimos dias é a crise espiritual. É a falta da presença de Deus, do conhecimento de Deus na vida das pessoas. E essa crise, nós não podemos atravessar sem reconhecer aquilo que o Senhor já nos deu para atravessar essa crise, que é o seu Espírito Santo sem medida. Amém? Eu deixo com você essa reflexão para que você possa, ao ler essa passagem, entender que o Senhor ele tem multiplicação. Uma multiplicação que vai além daquilo que é natural, daquilo que está no plano físico. Mas uma multiplicação que está no espiritual, no sobrenatural. Deus ele quer fazer com que haja um grande avivamento, mesmo que seja em períodos de crise espiritual no mundo, mas ele tem avivamento para realizar no meio do seu povo. Amém?